Olá, boa noite. O Ideias da Aldeia de hoje está começando. Eu sou o Jorge Henrique e hoje o assunto no programa é terra, terras do Acre. Como estão as relações de propriedade de terras no Acre? Para responder essa e outras questões, aqui comigo no estúdio, Henrique Corinto, que é presidente do ITERACRE, Instituto de Terras do Acre. Boa noite, Henrique. Boa noite, Jorge. Prazer estar aqui nesse programa. Prazer é nosso recebê-lo aqui. Henrique, vamos começar assim pelo começo, dizem que é sempre mais fácil. O que é e o que faz o ITERACRE? Bem, o ITERACRE é um instituto que foi criado, recentemente foi criado em 2002, e eu sou seu primeiro presidente, né? Fui nomeado agora em abril de 2003, e é um instituto que veio cuidar das relações de terra, propriedade, posse, das terras sob o domínio do Estado do Acre, né? Então nós temos aí uma faixa grande de propriedades que precisam de regularização, e o Instituto veio para isso. Uma outra função também, que a gente tem atuado bastante, principalmente nesses últimos meses, é na questão dos conflitos fundiários. Nós estamos atuando em conjunto, em parceria com o INCRA, tentando equacionar alguns conflitos que existem em todo o nosso estado, né? São poucos em relação ao restante do Brasil, mas ainda existem, e a gente está atuando como mediador de conflitos. Agora, Henrique, você estava falando da criação do órgão, dessa relação de regularização de terras e também dos conflitos. Aí eu te pergunto, é realmente necessário um instituto? Nós temos tantos problemas assim que mereça a criação de um instituto, não é? Nós temos uma faixa do estado que está a 150 quilômetros da fronteira, né? Então, essa faixa é exclusivamente de atuação do INCRA. O estado atua em convênio com o INCRA, e o instituto entraria atuando em convênio de maneira suplementar ou auxiliar ao INCRA, que é o grande responsável por, digamos, 65% do território do Acre. O Instituto foi criado para regularizar as terras que estão fora dessa faixa de fronteira, né? Dessa faixa mínima de relação de fronteira. E aí nós temos aproximadamente 35% do território do Estado que precisa para firmar as relações, né? Nós temos, historicamente, no nosso Estado, muitas pessoas que ocuparam as colocações de seringa, eles constituíram suas famílias e permaneceram um longo tempo, mas nunca tiveram acesso à parte documental de posse ou propriedade da terra, né? Então o Instituto foi criado para principalmente atuar nessa faixa que é de uso exclusivo do Estado, que estava não abandonada, mas relegada a um segundo plano, né? E aí para que a gente pudesse firmar melhor essas relações, né? Agora você tocou aí no INCRA, e aí eu queria te perguntar uma situação que às vezes se faz confusão entre as responsabilidades do INCRA e do ITERACRE. E aí, para esclarecer, qual é a responsabilidade de cada órgão? Qual é o papel do INCRA e qual é o papel do Instituto de Terras? Eu sempre costumo dizer, o INCRA é o nosso irmão mais velho, né? O INCRA tem uma experiência administrativa e também técnica nessa área muito grande. O INCRA é responsável por grande parte pela totalidade dos projetos de assentamento no Estado. Teve uma pequena parte que foi de iniciativa do Estado na década de 70, mas a gente tem o INCRA como um grande parceiro e grande responsável por vários projetos de colonização aqui, né? E aí a distinção está exatamente na dimensão desse afastamento da faixa de fronteira. Enquanto é da faixa de fronteira, constitucionalmente é uma área reservada para a atuação do INCRA. E aí eles têm feito ações para regularizar terras e até agora, recentemente, conveniado conosco para que nós atuássemos dentro de uma determinada área que foi escolhida pelo INCRA para que o Estado fizesse ali a discriminatória, uma ação administrativa e que pode ser transformada em judicial para separar o que é público do que é particular, quem é que tem direito à posse, quem é que tem direito à propriedade, que título ou que documento é válido para aquela região e
quando o documento se refere a uma área, que área é esta que ele está se referindo, né? Então a gente vai com equipamentos de última geração, que foram adquiridos agora recentemente. O Iteracre foi incluído no projeto do BID para fazer essas aquisições, e a gente tem atuado... Que tipo de tecnologia? GPS? GPS geodésicos, acho que nós temos somente 3 aqui no estado, um é do Instituto, outro é do INCRA, de uma empresa particular, mas de altíssima precisão, que faz delimitações de áreas com precisão praticamente milimétricas. A gente chega a margens muito pequenas de possibilidades de erro. Então isso elimina qualquer possibilidade de haver conflito com relação a divisas, aonde começa e onde termina uma propriedade ou outra. Agora, Henrique, a cadeia dominial do Acre apresenta muitos problemas, né? Eu sei que tem títulos emitidos ainda pela Bolívia, que o Acre era da Bolívia, pelo estado do Amazonas, porque as questões do então território do Acre eram resolvidas pelo estado do Amazonas. E aí eu te pergunto, o que o Iteracre tem feito para checar esses dados relacionados à propriedade, atualizá-los e resolver a questão da propriedade? Eu, não só Bolívia como Amazonas, vou acrescentar mais alguns dados aí. Do Peru, parte do território acreano pertencia ao país vizinho, ao Peru, que também foi anexado, então também trouxeram alguns títulos. Bolívia e Amazonas, como você se referiu, do Estado Independente do Acre. E Galvez, também, então, o Galvez, uma das primeiras providências dele foi a expedição de títulos. E Plácido de Castro também fez algumas regularizações fundiárias aí quando expediu alguns títulos. Ele que inclusive era da área, era topógrafo, né? E uma das intenções dele ao vir para o Estado foi essa de demarcação de áreas, né? Então aí você encontra 4, 5 bases fundiárias diferentes. Agora os marcos também completamente aleatórios, né? Porque eu diria até no chute, né? Vários deles foram feitos assim. Nós temos hoje, inclusive aqui, marcos fronteiriços internacionais deteriorados, outros não homologados pelo IBGE. Então temos vários problemas nessa área. E aí temos usado muito o que foi feito pelo INCRA, que é a nossa base confiável, né? E a partir daí fazendo amarração com os nossos marcos para que a gente possa ter segurança nas relações. Com relação à parte documental, há aí um grande problema, que no meio também do percurso da constituição dessas propriedades, houve várias ocasiões em que as terras foram registradas erroneamente quando foi transportado de estradas de seringa para as medidas em hectares, né? Então houve um problema muito grave com relação à dimensão das propriedades. E essas transformações geram problemas hoje que a gente está tentando resolver junto aos cartórios e definir exatamente quais são os documentos válidos. Agora, o fato do Acre apresentar uma grande área de fronteira atrapalha o trabalho do Instituto? Não, acho que não atrapalha. É uma grande dificuldade. Nós temos uma grande área de fronteira e fronteira seca, né? Em plena selva amazônica. Isso é um dificultador. Mas essa área da fronteira, novamente, é a responsabilidade dos órgãos federais, o IBGE e o INCRA, né? E a gente atua suplementarmente. Mas há um grande complicador aí e a gente tem tentado buscar uma solução conjunta para isso, né? Agora, por outro lado, a criação das reservas extrativistas facilitou o trabalho do Instituto de Terras, uma vez que quem está dentro dessas áreas tem sua situação regularizada? Certamente. Nós temos aí aqui a Resex Chico Mendes, que é gerenciada pelo IBAMA e que trouxe aí uma segurança jurídica para aqueles poceiros que estavam ali, né? E isso ajuda bastante você manter as relações que a gente tem alardeado aí através da florestania, né? Que é da dignidade para os moradores da floresta. E a primeira relação de dignidade começa com a garantia de que você possa trabalhar na terra
e a partir daí ter acessos a outros instrumentos sociais. Agora, falando um pouco dos conflitos, nos anos 70 e 80 ocorreram no Acre vários conflitos de terras. Essa situação mudou, Henrique? Mudou radicalmente. Nós tínhamos aqui conflitos que ceifaram a vida de várias lideranças rurais, várias lideranças políticas, inclusive. Essa página está virada no Estado. Nós temos uma população muito boa, muito tranquila, muito ordeira, muito ciente dos seus direitos e deveres, e isso, sinceramente, está acabado. A parte onde nós tínhamos vandalismo, ameaças de morte, isso é uma página virada no nosso Estado. Eu acho que a gente conseguiu superar isso. Agora, resta alguns conflitos e são muito diferenciados do restante do país. Isso que eu ia te perguntar. Então, quais eram as características dos conflitos daquela época e quais são as características dos problemas de hoje? Naquela época, uma primeira característica que é muito marcante era o movimento de violência complicado que havia entre as pessoas que vieram adquirir seringais aqui e queriam retirar os trabalhadores à força. Era de enfrentamento. Então, era uma relação, digamos assim, violenta, e que vários proprietários rurais que chegaram ao Estado não entenderam a lógica de quem já estava aqui. O que nós temos hoje são pessoas que vivem ainda em posses, em colocações de seringa, e que às vezes estão dentro de algumas propriedades e não estão, às vezes nem sabem onde estão e de que forma poderiam estar produzindo ali. E não têm acesso a documento algum. E, consequentemente, não podem ter um financiamento, uma ajuda, digamos, para a sua produção. Então, o que a gente tem feito é fazer essa regularização. E o que é diferente do restante do país, e o que é que a gente não tem e nem precisa ter, o movimento dos sem terras não cabe dentro do Estado do Acre, que a gente tem. Nós não temos atuação do movimento não temos, MST nós temos, no Estado? não temos. Nós temos, volto a repetir, uma situação bem diferenciada, porque as pessoas já estão na posse da terra, elas não estão invadindo áreas rurais, elas já vivem ali famílias por vários anos, e ali serão regularizados. Essa, pelo menos, é a nossa intenção. E no Acre, quais são as áreas que apresentam maior incidência de conflito? Aqui na parte do Baixo Acre, a gente ainda tem que inclui Rio Branco e o Vale do Rio Acre, e próximos às cidades, né? Alguma coisa perto de Tarauacá e próximo de Cruzeiro do Sul. São os locais onde a gente tem a maior incidência populacional e, consequentemente, um maior problema de posse e propriedade de terras. Henrique, qual é a importância de um título definitivo para um pequeno proprietário? Olha, é a diferença entre ele conseguir ter acesso a todos os mecanismos de produção que estão disponíveis. Você vai ter acesso ao financiamento do BASA, ao financiamento de outros bancos estatais, acesso à saúde, à educação, por via de que você está reconhecido, está identificado, está localizado, né? E a orientação da sua produção. Então, a gente tem uma série de fatores que decorrem da titularidade da terra, que pode ser através de um título definitivo para aqueles que têm direito, pode ser através da concessão de uso para aqueles que estarão numa modalidade diferente, pode ser pelo reconhecimento de posse daqueles que estão dentro das reservas extrativistas e das florestas públicas, né? Então, tudo isso são modalidades diferentes, mas que podem dar acesso a essa dinamização da sua produção. Bom, uma outra pergunta que eu ia lhe fazer nesse mesmo sentido era quanto à viabilidade das pequenas propriedades, mas isso é assunto para o próximo bloco. Eu vou te pedir um instantinho, porque Ideias da Aldeia faz um breve intervalo, mas volta já já.
Ideias da Aldeia está de volta, hoje conversando com Henrique Corinto, que é presidente do ITERACRE, Instituto de Terras do Acre. Henrique, no bloco anterior a gente falava da pequena propriedade. E eu vou te perguntar, é viável essa pequena propriedade? Viável economicamente? É muito viável. A gente tem várias experiências aí que podem demonstrar isso. O manejo sustentável já provou ser viável no estado, já provou ser a melhor forma de produção e renda para o pequeno proprietário, para o poceiro que está aqui. A gente vê isso através dos resultados excelentes que têm sido obtidos aqui no Antimari, no Cachoeira, em vários outros projetos onde a gente está fazendo o manejo sustentável de produtos madeireiros e não madeireiros e transferindo renda para o pequeno produtor. Agora, qual é o tamanho de uma propriedade dessa para ela se tornar viável? Jorge, é muito difícil você dizer isso. Na área florestal não há um padrão. A gente tem tido várias experiências aí, mas pequenas propriedades mesmo têm obtido excelentes resultados. Agora, eu estou sabendo que o Acre anexou 1.200.000 hectares de terras do estado do Amazonas. O que significa isso para o estado do Acre? Isso foi uma vitória numa ação que o estado impetrou, acho que em 96 ainda, com resultado em 99, que praticamente só em 2003 que isso foi concretizado. Essa ação já dizia respeito àquela disputa antiga entre Acre, Rondônia e Amazônias por Extremo e Califórnia. Foi quando uma comissão tripartite mais o IBGE estabeleceu que Extremo e Califórnia ficariam com o estado de Rondônia, uma pontinha ali de Rondônia ficou com o estado do Amazonas, e aí uma faixa de território de aproximadamente 1.200.000 hectares foram anexados ao estado do Acre. E aí foi uma presença marcante do Instituto de Terras ao fazer, a tomar posse desse território que ainda estava solto, não havia ainda, só havia a determinação do IBGE e o Estado não tinha tomado providência. Então o ITERACRE veio preencher essa lacuna, né? E em 2003 nós realizamos ali em Tarauacá uma ação discriminatória, que é uma ação técnica para separar o que é público do que é particular, reconhecer títulos e documentos, para que pudéssemos já fazer alguma coisa com relação a esse território que foi anexado ao Estado. Ali próximo ao município de Tarauacá, entre o rio Acuraua e o rio Liberdade, já chegando na divisa com o Cruzeiro do Sul, desses 1.200.000 hectares, foram reconhecidos e regularizados e aí arrecadados para o Estado aproximadamente 460.000 hectares de território que foram transformados em florestas públicas. Interessante, esse é um investimento que o Estado tem feito, resultado dessa anexação de terras, e eu queria saber exatamente o que significa floresta pública. A floresta pública, ela muda um pouco o conceito da reserva extrativista, na medida em que há possibilidade de uma exploração comunitária e talvez até no futuro empresarial, mas o objetivo da gente é a exploração comunitária da floresta pública dos recursos naturais. Outra possibilidade que a regularização de território para transformação em floresta pública é a garantia de que não vai haver reconcentração de terra, porque é um dos grandes problemas do Estado é o alto índice de concentração de terra, ou seja, nós temos grande parte do território com um pequeno número de proprietários. E a floresta pública vem, de certa forma, resolver isso, na medida em que ela protege os pequenos e evita que o grande venha a adquirir novamente esse território. E nós dedicamos muito a esse trabalho entre Tarauacá e Cruzeiro do Sul, até mesmo em razão do asfaltamento da estrada. Então a gente quer evitar que haja
com o asfaltamento, seja uma via de desenvolvimento para poucas pessoas. Nós queremos que seja uma via de desenvolvimento para todos os produtores daquela região, principalmente os pequenos produtores. Agora, você falou das grandes concentrações de terra, e eu queria te perguntar, é verdade que o Acre apresenta um dos maiores latifúndios do planeta? Nós já tivemos situação bem pior, né? Mas com várias ações que foram impetradas tanto pelo INCRA como agora pelo Iteracre, esse índice está baixando. Não baixou ainda, digamos, a níveis que fossem aceitáveis, né? Mas a gente está num caminho de fazer isso. Mas nós vários proprietários aqui já tiveram as suas propriedades realmente definidas. Essa coisa de 200 mil hectares, 500 mil hectares, 1 milhão de hectares, isso já não existe mais no nosso estado, né? Agora, Henrique, por que aconteceu no Acre essa grande concentração de terras na mão de poucas pessoas? Talvez porque faltasse um instituto específico, um órgão específico no estado para cuidar dessas questões, né? E a coisa foi nesse crescendo. Volto a repetir aquilo que tínhamos dito no início, que quando trocou-se o índice de medida das áreas, que eram estradas de seringa, e passou para as medidas usuais hoje, que são em número de hectares, houve aí uma grande possibilidade, e sem controle público, de várias pessoas fizeram acréscimo de áreas, regularizaram documentos que não eram confiáveis, e isso prejudicou muito o território acreano. Aqui ao lado, no estado do Amazonas, nós tivemos vários problemas cartoriais, como no município de Boca do Acre, Pixuna, Urinepé, onde os territórios sob a responsabilidade daqueles cartórios e várias áreas no estado do Acre foram registradas irregularmente. Isso provocou uma ação do Tribunal de Justiça do Amazonas, que cancelou vários registros que foram feitos nesses municípios, e incluíam aí áreas dentro do estado do Acre. Cancelou? Cancelou sumariamente, reconheceu ali, vislumbrou-se ali fraudes, muitas fraudes, e isso gerou um efeito em cascata na cadeia dominial daqueles documentos, né? Aqui em Boca do Acre nós tínhamos 3 vezes o território do município registrado no cartório, né? Então, com a expansão disso, várias áreas estavam sendo alocadas dentro do estado do Acre, para justificar aquele documento fraudulentamente registrado em Boca do Acre. Agora, com a falência dos seringais, o modelo de ocupação das terras do Acre, ele passou da colocação para os projetos de colonização. No entanto, os ocupantes dessas áreas, eles apresentam tradições extrativistas, né? Essas pessoas estão aptas a essa mudança de aproveitamento da terra? O que a gente tem buscado é identificar o perfil de cada um, para que eles possam explorar melhor as suas áreas, né? Se são famílias que ainda têm um perfil extrativista, vamos buscar que eles explorem produtos madeireiros e não madeireiros, aproveitem agora a recente valorização da castanha, a revitalização do preço da borracha, para que possam ter vida digna e uma produção e um salário, uma renda decente para a sua família. Aqueles que são já com características agrícolas estão sendo direcionados para os projetos de assentamento criados pelo INCRA e gerenciados pelo INCRA, vários deles com ótimos resultados, né, para que possam ali desenvolver suas atividades. Nós temos como exemplo aqui o município de Acrelândia, que é um município cercado, é um projeto de assentamento que se transformou num município, né? Temos aqui próximo de Rio Branco, entre Rio Branco e Porto Acre, ali... É interessante mapear essas áreas, por exemplo, onde é que é mais agrícola e mais extrativista, por exemplo? Essas áreas aqui, principalmente as beiras, as margens das BRs, ficou com uma característica mais agrícola, né? Mais com um modelo
rural que foi trazido até de fora do estado, né? E as áreas um pouco mais distantes ainda, em que os caminhos naturais ainda são os rios ou pequenas estradas, pequenos ramais, ainda mantêm a característica extrativista, né? E aí nós temos aqui, bem próximo de Rio Branco, alguns seringais aqui no Riozinho do Rola, que ainda, na margem da Transacriana, no Riozinho do Rola, que ainda mantém características extremamente extrativistas, e estão bem próximos aqui da capital. Ao passo que temos também, indo aqui para Porto Acre, indo para Acrelândia, uma vasta exploração agrícola no modelo rural do restante do país. Henrique, e aí, o programa está chegando no final, mas eu queria que a gente abordasse agora os números do Instituto de Terra. As metas de regularização de propriedade estabelecidas estão sendo cumpridas? Esses são processos que envolvem uma característica judicial, inclusive em alguns, e que a gente tem que cumprir vários prazos, né? Nós temos como meta principal regularizar e quantificar exatamente essa área que foi anexada ao estado do Acre, que envolve uma relação de divisas com o estado do Amazonas e aumento de território para alguns municípios, o que envolve diretamente no interesse das prefeituras, porque é o aumento de repasses de FPM. Onde foi mexido, por exemplo? Eu sei que houve alterações das marcas dos municípios. Nós acrescentamos a área em Mâncio Lima, Cruzeiro do Sul, Tarauacá, Feijó, Manoel Urbano, Sena Madureira. Aqui, depois, ainda no município de Sena Madureira, perdeu uma pequena faixa para o estado do Amazonas, o município de Bujari perdeu uma pequena faixa para o estado do Amazonas. E Porto Acre também perdeu algo em torno de, no total, nessa redimensionamento de divisas, o Acre devolveu ao estado do Amazonas 38 quilômetros quadrados de área e recebeu 1.200.000 hectares. Mas basicamente o acréscimo foram entre Sena Madureira e Mâncio Lima. 6 ou 7 municípios tiveram acréscimo de área. O município de Feijó teve uma área crescida muito grande. O Feijó agora, o limite do município é a Vila Jurupari, que tinha já muitas relações com o município de Feijó. Tarauacá também teve um acréscimo muito importante, e Cruzeiro do Sul. Agora, voltando à questão das metas, o cronograma tem sido satisfatório? Nós temos conseguido atingir, graças às parcerias que nós temos estabelecidos, principalmente com o INCRA, que tem sido um parceiro determinante para que a gente possa atingir os nossos objetivos, e também parcerias com outros órgãos estaduais, como o IMAC, a Secretaria de Floresta, a Defensoria Pública e você falou, inclusive, de uma parceria, antes de começar o programa, uma parceria com a Defensoria Pública. Queria que você explicasse um pouco como é que é essa parceria. A Defensoria Pública do Estado tem tem atuado como advogado de defesa nos casos de ações possessórias, incluídas aí reintegração de posse, manutenção de posse, e os defensores lá com muito trabalho técnico, jurídico, você também conhece, que consome muito deles, né? Não tinham condições e nem tinham como ter detalhes técnicos, né, nessas áreas que haviam essas ações já judiciais. Então, o Instituto de Terras firmou um convênio onde nós estamos fazendo os laudos técnicos para fundamentar as ações possessórias que a Defensoria tem sido parte, né? Então, a gente tem feito na hora da defesa ou na hora de sustentar a relação de posse, principalmente dos pequenos produtores, nós temos sido assim feito os laudos técnicos para que a Defensoria possa usar em juízo. Interessante. Henrique, eu queria agradecer a tua participação aqui no Ideias da Aldeia. Esse prazer foi meu, voltar a conversar e esse bate-papo gostoso com você. Estamos à disposição. Obrigado, Henrique. O Ideias da Aldeia de hoje vai ficando por aqui. E a você, em uma das 22 cidades do Acre que nos acompanhou até agora, obrigado, boa noite e até a próxima.